Oi gente, tudo bem? Sintam-se à vontade, chega mais, se acomode, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo porque o vídeo de hoje está muito interessante. E não se esqueçam, ao final do vídeo, deixe o seu like, ok? Bom, hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais, uma vocês já conhecem e a outra é uma convidada nova. Porém, gente, vamos combinar? A linguagem dela deveria ser uma linguagem própria, porque a profissão dela é de uma linguagem admiradora. Eu sou fã porque, ignorantemente, eu não entendo quase nada, mas é lindo de se ouvir falar os termos que essa profissão fala. Eu acho que é cultura também, né? Então uma delas eu vou ter até que ler porque o currículo é grande. Então vamos lá, é a doutora Maria Celeste de Oliveira Matos. Ela é advogada em civil, família, previdenciária e trabalhista, além de presidente da 110ª subseção da OAB de Minas Gerais. Quase uma presidente da República, né, gente? Vamos combinar. E a nossa outra convidada, vocês já conhecem, é a Ive Faria, psicóloga com especialidade em psicanálise. Maria Celeste, muito obrigada, doutora Maria Celeste, muito obrigada pela sua participação, bem-vinda ao mundo de Maria, sinta-se à vontade aqui para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite, né? Muito feliz de estar aqui e parabenizar o canal. Muito bacana mesmo essa ideia, Verônica. Ai, que bom, fico muito feliz, muito honrada mesmo pela sua presença. Ive, muito obrigada de novo por você estar aqui, mais uma vez, né? Você sabe que eu recebi várias mensagens com elogios a você. Ai, que coisa boa. É muito bom a gente ter esse retorno, não é? Muito, muito bom. E eu que agradeço o convite, a oportunidade de novamente estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho, não é, sobre os aspectos emocionais do divórcio, que eu acho que é um fator extremamente importante para a gente estar atento hoje em dia. É verdade. Bom, pessoal, como vocês viram, a Ive acabou de dar um spoiler do nosso tema. Hoje o nosso assunto é divórcio, um tema muito complexo, muito sério e ao mesmo tempo que ainda traz dúvidas para muitas pessoas. Maria Celeste, a gente estava conversando ali nos bastidores, né? E aí você percebeu que até eu não tenho tanta informação assim dentro desse tema, né? A gente parece que a gente sabe de tudo, mas na realidade a gente não sabe, né? A gente sempre tem alguma coisa ali que ainda é oculto pra gente. Então eu fui fazer minha pesquisa antes da gente estar aqui conversando e aí eu vi que uma pesquisa do IBGE em 2007 constatou que o número do divórcio cada vez mais tem crescido, enquanto o número de casamento tem crescido bem pouco. A porcentagem aqui do divórcio é 8,3% para o casamento, que são 2,3%. Esse número, curiosamente, traz para a gente o dado dessa pesquisa, que embora a união registrada em cartório de homoafetivo, embora eles representem somente 0,5% da população, mas tem crescido muito, né? Isso é uma pesquisa de 2017, então lá houve-se a constatação de um número de 10% de crescimento dessa união. E baseado nessas pesquisas que a gente está falando, você ali nos bastidores também, você trouxe para mim essa informação, que a lei do divórcio, de fato, ela veio a vigorar em 1977, não é isso? E as pesquisas, né, de estatísticas do IBGE apontam que começaram em 1984, né? E essa pesquisa de 1984 até 2007, houve-se uma constatação diante da população brasileira, onde que o número de divórcio cresceu cerca de 269%. Muita coisa, né? Muito.
para o casamento, que só cresceu 17%. E aí, baseado nessa pesquisa, nesses dados, né, que acho que a gente fica um pouco impactado, né? Porque quando você olha para esses números, são números muito diferentes um do outro. E um tempo atrás, a mulher, ela foi muito estigmatizada, né? Quando o estado civil dela, ela dizia, eu sou divorciada. Parecia que a mulher tinha quase cometido um crime, né? As pessoas meio que repudiavam essa mulher. O que você acha que no meio dessa mudança toda que a gente vem lutando pelos nossos direitos, pela igualdade de gênero, o que você acha que mudou para que essa mulher hoje, porque também, segundo a pesquisa, a mulher é a que mais pede divórcio do que o homem. Então eu gostaria que você dissesse para nós o que isso afetou para que a gente chegasse nesse ponto, né, da mulher estar tão segura ao ponto dela ir lá e tomar as decisões dela com os desejos dela em busca da felicidade. Sim, na verdade, o divórcio desde 1977 é que veio a mudar essa questão do estigma de mulher separada. Porque o que ocorre? Em 1984 para cá, começaram a se fazer essas estatísticas e o número de divórcios teve um crescimento muito grande. Então, com esse crescimento do divórcio, aconteceu muito essa coisa que o preconceito da mulher separada terminou. Quer dizer, em termos, que ainda tem muita mulher que prefere ficar infeliz, né, do que casada, porque vão na sociedade dizer que ela é uma mulher separada. E outro ponto importante da mulher, ela hoje é independente, né? Ela é independente financeiramente, ela cargos políticos, né, que ela alcançou, e essas mudanças todas foi acabando esse estigma, essa situação em que a mulher é estigmatizada, porque é separada. Nós mulheres não podemos, né, levar isso em consideração, até nem é mais assim, não é verdade? Então, o casamento ocorre, termina, né? E eu acho que é uma opção de cada um. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém se quer. É verdade. Você sabe que eu li uma frase nessa pesquisa e que me chamou a atenção e que me fez refletir. E nessa pesquisa teve uma frase que me chamou muita atenção, que era que as pessoas não estão se divorciando por estarem infelizes, muito pelo contrário. Elas estão se divorciando justamente porque elas estão lutando pela felicidade delas. E isso me fez pensar, porque, claro que a gente está aqui falando de forma baseada na lei, baseada em psicologia, a gente não está aqui defendendo nenhuma crença religiosa, porque aí é outro tema, é outra pauta, não tem nada a ver com o contexto aqui nosso. Mas isso eu acho que faz com que a gente reflita muito, né? Porque não dá pra gente pensar, porque eu acho que é tudo uma balança. Hoje a gente vive numa sociedade, até a Ivy pode dizer isso, eu acho que com mais propriedade, né? A gente vive numa sociedade que de fato as coisas estão muito disponíveis pra gente, né? Estão mais fáceis pra gente. E eu costumo dizer que a gente vive hoje uma sociedade do fast food, né? A gente vai lá, a gente quer tudo rápido, é tudo imediatista. E é claro que eu também olho com um olhar que existe aquela coisa das pessoas não lutarem tanto, não se submeterem, não passar por cima. Porque casamento é um jogo de cintura, é uma arte, né? É renúncia também. Exatamente. Renúncia. Só que hoje as pessoas não estão querendo muito, né? Ter essa tolerância de renunciar, de abrir mão, de ter esse jogo de cintura. As pessoas estão se divorciando por qualquer motivo, né? Hoje a gente vê que entre os famosos o divórcio é o quê? Incompatibilidade de agenda, ou então incompatibilidade de gênero, né? Existem sempre umas desculpas aí. De gênios, né? De gênios, isso, eu falei errado. E aí, é claro que isso tudo a gente leva em consideração. Mas é preciso que a gente também olhe com esse olhar. As pessoas também estão buscando ser felizes, né? Porque antigamente a gente ficava dentro de um relacionamento que muitas vezes oprimia, às vezes era uma relação abusiva, muitas vezes
era uma imposição de pais, de uma sociedade, e que isso escravizava a gente dentro daquela relação. A mulher também tem aquela questão da necessidade financeira, né? Não Também. trabalha, cuida do lar, não tem uma profissão. E como ela vai fazer para separar, ficar sem os filhos, né? As condições que ela está acostumada a sobreviver ali, viver com as crianças, né? Então é complicado essa questão de separar. É o que eu digo, hoje mudou muito. A mulher hoje está muito mais independente financeiramente, ela resolve a própria vida, né? Então isso ajuda muito, né? Nessa questão desses estigmas, né? De mulher separada, né? Ver se o status civil vai definir, né? O caráter, o que a mulher os valores, né? Isso não define, não nos define, né? Exatamente. O status civil não define a mulher. Com certeza. E aí, dentro disso que a gente está falando, eu acho que a pergunta cabe também para você. Como que a mulher dentro do seu consultório que toma a decisão de se divorciar, como que isso afeta ela emocionalmente? Isso traz algum impacto para ela? Como que ela lida com isso? Então, por si só, o processo do divórcio, ele é muito angustiante. Porque eu tenho a impressão de que vem uma frustração muito grande por trás de um divórcio. E essa frustração, ela está totalmente associada a uma idealização, que muitas vezes ela é inserida na nossa mente, até mesmo quando nós somos pequenos. A idealização de que nós só vamos ser felizes se nós tivermos um príncipe encantado, de que nós só vamos ser felizes se nós tivermos o casamento perfeito. E no meio de tudo isso, a gente se depara com uma pessoa que é realmente o oposto disso, que não supre toda essa idealização. Então vem a frustração, vem a angústia, vem a dor, vem o ter que lidar com o que eu sou e com o que o outro é e o que ele tem para oferecer para mim. E muitas vezes as pessoas não dão conta disso. E veio o fator emocional, a questão da infelicidade, a questão da angústia, a questão do medo. E tudo isso vai pesando para que eu tomo a decisão de pedir o divórcio, sair desse relacionamento e enfrentar as coisas sozinha, ou eu permaneço nisso. Eu bato muito na tecla com alguns pacientes lá no consultório de que antigamente a gente percebia que não se tinham muitas escolhas no quesito do casamento, como você mesmo estava falando. Os pais que escolhiam. E eu falo que hoje ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Não tem uma imposição para que eu esteja num relacionamento, para que eu esteja num casamento. Então tudo isso vem facilitando muito, tanto a mulher como o homem, de tomar uma decisão de um divórcio, de pedir o divórcio, de não dar continuidade a um casamento infeliz. É realmente essa busca pela felicidade. Entendi. Você sabe que agora eu vou compartilhar algo pessoal. Eu, quando me divorciei do meu primeiro marido, quem fala assim, né, meu primeiro marido, parece que são tantos. Mas quando eu me divorciei, foi uma sensação que eu vou tentar descrever o que eu senti. Sentimento, eu sabia que eu não nutria nenhum sentimento mais por ele. Só que quando nós fomos chamados no fórum para assinar o divórcio, o advogado estava junto e eu fui a primeira a assinar. Na hora que ele me entregou aquele papel que eu coloquei, que eu vi meu nome, eu confesso que em questão de segundos, minha vida passou na minha cabeça. E eu tive que segurar o choro. E aí eu vou te explicar por quê. Porque você começa a lembrar tudo o que você investiu naquele relacionamento. O quanto você abriu mão, o quanto você se submeteu, o quanto você muitas vezes se anulou de uma certa forma para viver aquilo ali. E aí, de repente, os sonhos, os planos, os projetos, né? Exatamente. Acabam ali. Cai mesmo. E aí, sabe qual foi a sensação que eu descrevi depois disso? Uma sensação de fracasso. Traz um peso. Eu falo que nesse momento, aquele momento ali de eu assinar aquele divórcio, foi um divisor de águas na minha vida. Porque ao mesmo tempo que trouxe esse peso de pensar nisso tudo,
também me trouxe uma leveza. Não sei se você consegue entender isso, mas me trouxe uma leveza de entender assim, eu sou mais forte do que eu imaginava que eu seria. Talvez tenha aquela sensação assim, agora eu posso recomeçar. Isso aí. Por mim. É. E claro que nesse momento você se sente um pouco perdido, que você não sabe como começa, né? Como que eu vou recomeçar algo? Mas o tempo é o melhor remédio. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu pude descobrir uma Verônica que eu jamais imaginei ter dentro de mim. E isso foi muito interessante. O processo de mudança, ele é muito doloroso. É o luto do divórcio, Sim, né? Exatamente. Seja essa mudança uma mudança positiva ou negativa, ela sempre vai doer. Porque a gente está acostumado com a rotina. A gente está acostumado com o comodismo, com a conveniência. É verdade. Então tomar a iniciativa de mudar e realmente conseguir mudar é doloroso, dói. Mas o mais bonito da mudança é que ela é possível e que depois da dor vem sempre o momento de autorreflexão, o momento de autodescoberta, que é um momento incrível. É um amadurecimento muito grande. Muito grande. Mas eu achei interessante o que a Celeste colocou agora, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou dizer. Quando você falou luto do divórcio, logo após um período depois que eu me divorciei, eu fui diagnosticada com pânico por uma amiga na época, que era minha psicóloga. E quando eu fui perguntar o porquê daquilo, né, eu ainda era muito nova, eu ainda não tinha tanto conhecimento, e ela disse, você não se permitiu viver o luto, porque eu tive que me divorciar e rapidamente eu tive que me reinventar, porque eu tinha um filho para criar e eu precisava correr atrás do prejuízo, porque como eu fiquei sem estudar e sem trabalhar, então eu precisava de voltar para o mercado de trabalho e buscar me aperfeiçoar para que a gente conseguisse ter uma vida estável. E aí foi quando ela disse para mim, você não se permitiu. E eu acho que isso que a Celeste falou é de extrema importância. E você vai, eu acho que, confirmar isso. A importância que nós temos de não anular o sentimento, de não passar por cima, mas de viver e entender que é o que você falou, que depois daquela dor, a gente ressurge mais forte, né? Mais maduro. É como se a gente pulasse uma etapa. E uma hora ou outra isso vai ser cobrado da gente. Por pular uma etapa. O sofrimento é uma etapa de se reinventar. Ele é uma etapa disso, da mudança. Então ela é necessária. É verdade. Muito bom, viu? Celeste, agora pra gente poder entender um pouquinho melhor, né? Qual é a diferença do divórcio consensual para o divórcio litigioso? O divórcio consensual, Verônica, é aquele que a gente chama de amigável, né? E que o casal acorda os termos daquela separação. Como vai ficar a questão da pensão alimentícia, dos bens do casal, né? Que essa partilha que será feita, enfim, a guarda, né? Dos filhos. E esse é o divórcio consensual, que pode ser feito no cartório também. O divórcio pode ser feito direto no cartório, não precisa ser judicial. Legal. Ele só não acontece no cartório quando vai se discutir questões de filho menor ou incapaz. Aí terá que ir para o juiz, porque vai para o Ministério Público analisar a questão do menor. E o divórcio litigioso, como o nome diz, né? Litígio. O casal não consegue, nos termos da separação, resolver as questões patrimoniais, as questões do filho, da visita, né? Não entram num acordo. E não entram num acordo sobre isso. Aí precisam do juiz de direito para decidir. E o que eu sempre falo, é muito pior, porque você consegue resolver a sua vida. O juiz, ele vai tratar a questão muito processual, né? E não muito emocional. Então os divórcios litigiosos são muito mais duros, né? Mais difíceis, porque ainda mais quando envolve os filhos, né? As crianças sofrem muito com esse embate entre o casal. E Celeste,
A gente sabe que hoje em dia, você também estava ali falando comigo, que os juízes hoje, eles defendem muito a guarda compartilhada. Só que eu acho que ainda tem muita dúvida, muitas pessoas ainda não sabem de fato como funciona isso na prática. Fala um pouquinho pra gente. Bem, a guarda compartilhada hoje é regra geral, né? A tendência dos juízes é promoverem essa guarda, esse tipo de guarda. Porque tem muitas mulheres que me perguntam, mas eu vou fazer guarda compartilhada, eu vou pegar a guarda do meu filho. Não é bem assim. Guarda compartilhada nem sempre é aquela que fica um mês com um mês com o outro, né? Um pai, um mês com a mãe, 15 dias alternados, não é isso. Guarda compartilhada, a residência pode ser na casa da mulher, da mãe. E, na verdade, o que ocorre é que o casal não precisa nem ter contato, mas eles compartilham a vida da criança. Financeiramente, né? Na escola, né? Como é que está a educação, enfim, todas as situações em que envolvem a criança são compartilhadas pelo casal. Isso que é uma guarda compartilhada. Outro detalhe também, eu vou perder a pensão. Não, o pai vai continuar dando a pensão. Entendi. Claro que pode ocorrer em que você pode falar, não, eu vou ficar durante a semana, e você fica do final de semana. Isso aí é um acordo em que pode ser feito. Tudo pensando no melhor para os filhos. Entendi. Isso é essencial. Isso o juiz faz muito. Pensa o que é melhor para os filhos. Às vezes o juiz decide até por uma guarda só para um lado. Né? Porque pode acontecer da criança ficar melhor com a mãe. A mãe tem mais tempo. Ou o pai. Acontece também isso. Entendeu? Entendi. Então existe mesmo, tem que haver, né? O ideal. Esse tratamento, né? Mas que seja voltado para a criança, né? Porque o objetivo é a maior criança, é o bem-estar da criança, né? Para que ela não participe dos conflitos, né, ocorridos entre o casal. E ela continue a vida dela na escola, né, com os amigos, né, com as viagens, decidem também quando a criança vai viajar. Isso é guarda compartilhada, é compartilhar a criação dos filhos. Olha, até mesmo dentro do consultório, eu vejo muitos casos de mulheres que têm muita dificuldade em sair de um relacionamento. A gente pode citar vários exemplos. Um deles é a dependência emocional. Aquela impressão de que eu não vou conseguir sozinha. O próprio medo, como que vai ser quando eu tomar essa decisão? A questão dos filhos. Eu tenho Isso ainda filhos, pesa, com toda certeza. Eu tenho filhos, será que eles vão sofrer? Como que eles vão reagir a essa situação? A própria questão da sociedade também. E meus pais, e as pessoas que eu amo, e as pessoas que eu gosto, o que eles vão falar de mim? O medo do julgamento. Mesmo que hoje ainda tenha mudado muito esse aspecto, as pessoas não olhem mais com esse preconceito, a própria mulher ainda tem muito medo de ser julgada. Ela se coloca nessa posição de medo, de angústia. E muitas delas não têm a visão que você teve, do eu posso me reerguer sozinha. Então eu acredito que o papel do canal Mundo de Marias é justamente a gente poder contribuir com essas mulheres, né? É o que eu falo, a gente vai estar levando informação, entretenimento, mas também a gente vai estar levando esperança, né? Um carinho, um conforto para essas pessoas entenderem que elas podem sim ser felizes, né? Que existe forma para ela poder buscar ajuda, para que ela possa lutar e buscar a felicidade dela. E aí, Celeste, eu queria finalizar o nosso vídeo de hoje te fazendo uma pergunta que eu acho que também ainda gera dúvidas em muitas pessoas. Qual que é a diferença da separação para o divórcio? Bem, antigamente teria que o casal separar, depois de 3 anos converter em divórcio, ou provar que já tinha 2 anos de fato de separados para poder divorciar, que é o divórcio direto. Hoje não. Hoje você pode casar hoje e pode divorciar amanhã. Por isso que normalmente hoje esses casais não mais se separam judicialmente, eles se divorciam. Porque a separação judicial, ela ficou apenas no sentido de que
você quer entrar com uma separação judicial porque você acha que amanhã você pode querer voltar ao casamento. Pode. O divórcio não. Se você divorciar, mesmo que seja com a mesma pessoa, você tem que casar novamente. Entendi. Entendeu? Entendi. Então hoje basta você querer. Basta você querer. Entendi. Se você quiser, não tem nenhum requisito, inclusive, para isso. Você pode entrar com um pedido de divórcio no outro dia em que você casou. O que não é bom, né? É verdade. Sim. Né? As pessoas, né, casam para reunir, né, os sentimentos, a vida, né? É verdade. Os filhos, mas também ninguém é obrigado a ficar quando não quer. Né? Não é justo. É verdade. Eu acho que esse tema é muito vasto. Eu acho que cabe muito debate, muita conversa, né? Eu acho que a gente poderia continuar e ainda assim teríamos muito conteúdo para poder estar falando aqui, muitas informações para a gente estar aprendendo e também para quem nos assiste também, né? E mais também, né? A doutora Ive, eu acho que ajuda muito nessas questões. Eu sou uma pessoa que eu sou fã de psicólogo. O psicólogo, ele mostra muita coisa, né? Principalmente para a mulher que vai para aquela relação e os filhos e depois no divórcio, né? Tem todos os problemas, né? Inerentes que não é fácil. Eu falo o seguinte, eu costumo dizer que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia na vida. Pelo menos uma vez na vida eu acho que deveria, porque a gente se descobre, a gente entende, a gente se aceita, a gente começa a entender o outro, né? A gente começa a entender melhor como funciona a nossa vida, a sociedade. Então, assim, eu acho que a gente se torna seres humanos melhores. Exatamente. Né? Então, eu sou fã, não adianta. E hoje você vê que os casais criam as filhas para serem independentes. Né? Não criam uma filha como era antigamente para casar. Não que não seja importante. Claro que o casamento é importante. Né? Agora, muitos casais normais, que os pais, né, querem que as filhas estudem, sejam independentes, tenham uma profissão, né, consigam sobreviver sozinhas. Sim. Por quê? Para que ela possa não depender mais como antigamente dependiam dos seus maridos. Né? Então é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer você, Maria Celeste. Muito obrigada. Eu que agradeço, como digo, tenho o maior prazer de participar. Ai, que bom. Estive lá no seu verdade. coquetel, gostei demais, muito bom mesmo. Encontrei lá a doutora Denise. É verdade. Que eu estive com ela, né? Muito tempo que não havia. Foi muito bom. Ai, que bom. Fico feliz. Ive, muito obrigada mais uma vez. Eu acho que você vai bater cartão aqui nesse programa, porque sempre que possível eu quero que você esteja aqui com a gente para poder estar mesmo levando até essas mulheres essas informações tão bacanas e tão que massageia o ego, né? Que traz um carinho ao coração delas. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a confiança no meu trabalho, na minha profissão. E realmente é tudo isso que você falou. A gente precisa passar por esse processo de... Eu falo que é o processo da borboleta. A gente precisa ser lagartinha para depois a gente se transformar em borboleta. É verdade. E eu acho que a psicologia ajuda muito nessa transformação. Muito obrigada. Ai, que ótimo, adorei. Celeste, você disse que queria ler um texto, né? Para deixar para as mulheres. Podemos fazer agora, então? Eu trouxe um texto aqui que... Vocês sabem, advogada agora gosta muito de escrever, né? Mas vamos lá. Aí eu quero falar sobre isso. Veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte: uma separação pode machucar bastante. É difícil dizer adeus aos planos que foram traçados juntos ou ao futuro que se tinha imaginado. Mas dê um passo de cada vez e as coisas podem melhorar. Aceitar mudanças nunca é fácil, principalmente quando elas não dependem única e exclusivamente da nossa vontade. Quando um relacionamento fracassa, existem tantos sofrimentos envolvidos que parece difícil de acreditar que qualquer outra pessoa possa ou mesmo tenha o direito de ter opiniões diferentes das nossas. Ressentimento,
abandono, traição, raiva e até desejo de vingança são sentimentos frequentes nas separações. Como para toda perda, na maioria das vezes, um período de luto será necessário para digerir e refletir tudo o que aconteceu para que a nossa vida possa continuar. A dor pode ser tão forte, deixa a mulher tão centrada em si mesma, que uma visão imparcial da realidade pode ser quase impossível. E nesses casos, os filhos podem sofrer com isso. Então, quero deixar um recado para as pessoas que passam por este período crítico de rompimento de uma relação conjugal. Atenção para as atitudes impulsivas e que podem ser prejudiciais aos filhos. Neste momento, protejam seus filhos de conflitos advindos da separação. Seus filhos precisam de mais atenção, precisam de apoio, de confiança e precisam de muito carinho. Nossa, muito bom, muito lindo. Eu acho que a gente encerra com chave de ouro. Eu acho que eu posso tomar a frente da Celeste, da Ive aqui e convidar vocês para refletir. Se vocês quiserem, volta ao vídeo, começa de novo essa parte que a Celeste começou a ler esse texto. Feche os olhos e reflitam. Reflitam porque os nossos filhos são as pessoas mais preciosas que a gente tem, que eu falo que são herança de Deus para nós e que é um privilégio, né, a gente poder tê-los. Então, protejam, façam como a Celeste disse, protejam e sempre busque a sua felicidade. Gente, o Mundo de Marias encerra aqui, agradecendo mais uma vez vocês. Não se esqueçam de compartilhar e deixar o like de vocês. Um beijo grande e até o próximo programa.